Então, boa noite a todos. Mais uma semana que nos encontramos aqui com alegria, né? A gente já vai se reconhecendo, nos tornando aí um grupo de conhecidos, amigos. É muito bom estarmos aqui e nos sentirmos em casa, né? Acolhidos entre nós e, como nós sabemos, acolhidos aí pelos nossos amigos da espiritualidade. Então, vamos falar aqui sobre as nossas atividades, para depois darmos início, então, ao nosso encontro. Então, a maioria já sabe, mas não custa a gente repetir. As nossas atividades, as nossas palestras e os passes acontecem todas segundas, terças e quintas, agora no horário novo, às 20 horas. Às quartas-feiras, às 14 e os sábados, às 15 horas. Aos domingos, às 10 da manhã, onde nós temos a evangelização infantil. Quem quiser passar pelo plantão de atendimento, conversar com algum dos plantonistas, é sempre bom chegar mais ou menos meia hora antes do horário do início da palestra. Os cursos, né, já estão acontecendo. Primeiro ano, ele iniciou já no dia 1º de fevereiro, às quartas-feiras, às 20 horas. E também tem uma turma aos sábados, às 16h15. Quem tiver interessado, também passa no plantão para se inscrever. Em relação às palestras, quem nos acompanha pela internet, nós estamos recebendo perguntas ao vivo sobre o tema da noite. Então, quem está nos assistindo de casa, depois, se quiser mandar uma pergunta, nosso companheiro hoje vai estar aqui para responder. Nas sextas-feiras, às 19h30, nós temos o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, todos que conheçam alguém ou que estejam passando pelo problema, é só comparecer aqui às sextas-feiras, às 19h30. O nosso trabalho de social continua. Nós estamos atendendo as famílias com cestas básicas. Sempre no segundo sábado de cada mês, nós entregamos as cestas. Quem também quiser participar do trabalho, é só comparecer. Quiser conhecer o trabalho, participar, é só vir aqui. Aos sábados, segundo sábado de todo mês, às 9h30, 10 horas da manhã. E tem a entrega de lanche para os moradores de rua, que é todo sábado, às 18 horas. As pessoas se encontram aqui um pouco antes, preparam o lanche e depois vão entregar. Também todos podem participar, todos estão convidados. A nossa campanha do quilo continua. Quem quiser colaborar com os alimentos não perecíveis para a nossa cesta básica, a gente aceita de bom grado. E agradecendo a todos que já vêm colaborando há bastante tempo com a gente, né? Muito obrigada. É com a ajuda de todos que a gente consegue realizar todos esses trabalhos na casa. Uma outra lembrança, que por falta de espaço físico, a gente não está mais aceitando doações de roupas, sapatos e outros gêneros. Então, para nós priorizarmos nosso trabalho de entrega de alimento às famílias, nós tivemos que reduzir e só aceitamos os alimentos para tornar a coisa mais organizada, tá? Então é isso. E convidamos a conhecer nossa livraria, tem sempre livros novos, tem aí promoções, então, liquidação. Então, quem quiser conhecer, estudar mais, é só comparecer na nossa livraria, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos agora nos aquietando, nos acalmando. Depois desse dia quente que nós tivemos, agora a gente vai acalmar os nossos pensamentos, o nosso corpo físico, relaxando-se nessa cadeira e assim entrando em sintonia com as energias renovadas desse espaço, com as boas energias que aqui nós podemos perceber, que aqui nós podemos sentir.
E com o coração bem aberto, nós vamos pensando em Jesus, esse nosso mestre querido, esse nosso irmão, que já esteve presente entre nós fisicamente, mas que hoje, em todos os momentos, em todas as épocas, ele está entre nós. Os seus exemplos, os seus ensinamentos, tudo que ele veio nos trazer é para nos mostrar o caminho da nossa evolução, o caminho da nossa verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. Então nós vamos envolvendo a nossa mente, olhando nessa imagem maravilhosa desse nosso mestre. E vamos nos sentindo mais harmoniosos, mais calmos, nos sentindo envolvidos por todo esse amor que esse grande mestre, esse grande irmão, vem sempre nos oferecer. E é nessa sintonia que a gente vai se preparando para mais uma palestra dessa noite. Então nós pedimos a esse mestre, a esse irmão, que nos envolva, que nos inspire, que nos esclareça, porque esse é o nosso objetivo, o nosso esclarecimento, a nossa compreensão. Estamos sempre buscando evoluir, crescer, superar as nossas dificuldades e caminharmos, seguirmos adiante. Então vamos permanecer nessa sintonia e vamos nos preparando para dar início à nossa reunião da noite. Então o nosso querido companheiro Caetano hoje vai nos apresentar o tema Você... tá marcadinho. Você é o jardineiro da sua vida, do José Carlos de Luca. E então você seja muito feliz na sua exposição. Oi, gente, boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre seja em todos os corações. Grande alegria estar com vocês aqui. A turminha que frequenta essa casa de terça-feira, os trabalhadores, os frequentadores, muitas carinhas conhecidas, isso é bom, né? Gostoso a gente ver, né? Gente já conhecida, gente que já está aqui há um tempinho, gente que chegou através das escolas, estou vendo aqui vários alunos. Muito bem, parabéns a todos. Que o mestre continue incentivando vocês a buscarem essa luminosidade, buscarem conhecimento, e que o Pai os fortaleça, tá? E os ampare para continuarem vencendo obstáculos, dificuldades, porque eu sei que são muitos, né? As dificuldades estão aí, né? Os obstáculos também estão. Mas nós estamos aqui para vencer os obstáculos, não é isso? Mostrar que somos capazes, mostrar que é possível nós nos tornarmos melhores, pessoas melhores. Esse é o nosso trabalho. Muito bem. E também estou particularmente feliz porque a diretoria realmente se convenceu em começar às 8 horas, que assim eu não perco mais a janta lá em casa, tá? Já pego a jantinha quentinha ainda, né? Porque estava ficando difícil, viu? Estava chegando mais tarde. Legal, né? A gente termina um pouco mais cedo, né? A gente vai para casa, né? Bacana. E também as aulas. As aulas, olha, bacana, gente. As aulas já começaram num pique total. Já temos aí no primeiro ano 14 corajosos. 14 alunos que estão assim ávidos por informações novas, né? O segundo ano já está caminhando, vai partir para as leis morais agora, né? Já estão lá na frente. Que bacana, né? Vladimir. E aí, Vladimir, você foi para o segundão? Ah, grande garoto, grande garoto. Conseguiu passar esse garoto. Não ficou aí de pé. Gente, é bacana estudar, viu? Aqueles que querem, mas ficam assim ressabiados. Pô, mas será? Esses cursos, escola, ai, horário, né, meu? Sentar ali 1 hora e meia, ficar falando de... Poxa, é bacana, depois que a gente começa, a gente não quer parar mais, não é verdade? Está aqui vários alunos, tem uns começando agora, está aqui o casal começando agora, tem ali alunos que já terminaram o primeiro ano, e estão indo com alegria para o segundo, porque o importante é isso, é a alegria, meus queridos. Nós temos que vir para essa casa com alegria em nossos corações, porque nós vamos receber coisas novas, né? Muitos já estão buscando coisas novas, porque o que o mundo já deu, nós já absorvemos, já processamos e queremos mais, porque nós sabemos que existe mais, né? E é isso que os cursos nos oferecem, um pouco mais,
a gente conhecer um pouco mais, né? Para a gente se aprofundando na questão do conhecimento das leis que governam as nossas vidas. Perfeito. Não é nos transformarmos em religiosos, hein? Vamos quebrar logo esse paradigma aqui, tá? Lá nos cursos, ninguém vai ensinar a ser espírita, isso não existe, ou a ser religioso, ou colocar um rótulo, vamos colocar um rótulo, olha, de agora em diante você é espírita. Não é isso. Nós vamos aprender a conhecer melhor Jesus, o nosso mestre, irmão maior, e através dele, o nosso Pai, conhecer o Pai, Deus, nosso Criador. Essa compreensão que nós vamos angariar, para quê? Para que a verdade realmente se faça, e como Jesus nos disse, essa verdade vos libertará. Perfeito? É essa a proposta. Muito bem, mas isso é tema para outra palestra. Vamos agora ao que interessa aqui, que nós viemos aqui para hoje, para discutir o livrinho aqui do Chico, Minuto com Chico. Esse livrinho é fantástico também. Quem está iniciando agora, que não está assim, se sentindo meio receoso, vou pegar esse calhamaço, né? Assim, com português castiço, pesado. Gente, compre esse livrinho aqui, ó. E leia todo dia uma página desse livrinho aqui, ó. Minutos com Chico Xavier. Bacana, do José Carlos de Luca. E hoje, o tema que é proposto para a gente discutir aqui, bater um papo até às 8h40, por aí, é essa questão do você é o jardineiro da sua vida. Poxa, eu sou o jardineiro da minha vida? Poético isso, né? Porque a gente lembra jardim, flores, cultivo, terra, né? Aquela coisa bonita, né? Embora a gente vê também muitos jardins literalmente abandonados, não é isso? Mas quem veio com essa conversa de jardim foi o Lísias. Alguém conhece o Lísias aqui? Já foram apresentados ao Lísias? Então vamos ter que apresentar primeiro o Lísias, né? O Lísias foi o cidadão que recebeu e amparou nada mais, nada menos que o nosso querido André Luiz, quando ele regressou, quando ele foi resgatado dos umbrais e foi amparado na cidade chamada Nosso Lar, no plano espiritual. Essa cidade Nosso Lar fica ali, mais ou menos em cima do Rio de Janeiro, perfeito? Só para vocês terem uma noção. Também é uma cidade que hoje está rondando aí mais de 11, 12 milhões de habitantes, tá? Ela começou lá no século XVI com os portugueses e hoje, como toda a cidade, como tudo é progresso, tudo se movimenta, é uma cidade também que já conta com seus, é uma megalópole, né, já, né? Está com seus 12 milhões de habitantes, como Rio de Janeiro, como São Paulo, né? São Paulo está com 16 milhões, né? E Nosso Lar já está bailando os seus 12 milhões. Bom, é lá que o nosso querido amigo André Luiz foi recolhido. Depois ele passaram um tempo de estagiar 8 anos nas zonas inferiores, né, na crosta. E quem o amparou, quem o recebeu, quem ofereceu casa para ele, foi o Lísias. O Lísias que o levou, André, para a sua casa, né? E o Lísias morava já com a sua mãe, a dona Laura, gente finíssima também, entendeu? Se vocês lerem lá o Nosso Lar, eu sei que agora vocês vão ficar assim, com uma vontade maior de ler o livro, leiam o Nosso Lar, que vocês vão encontrar esses personagens lá. Muito bem. Foi Lísias que disse para o André, em certa ocasião, porque aí o André, curioso como ele era, despertou a curiosidade, é como nós aqui, despertou a curiosidade, o interesse, nós saímos fazendo pergunta, né? A gente bombardeia os professores, os expositores com perguntas. Ora, André Luiz não fez outra coisa quando ele despertou, a não ser fazer perguntas, porque ele tinha muitas dúvidas, né? E numa dessas conversas, o Lísias dizia para ele assim, ó, cada criatura viverá daquilo que cultiva. Interessante. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrerá o dano, né, desses pensamentos que se fixam, né, pensamentos fixos. E por que o Lísias estava falando isso para o André? Ora, porque o André, como todos nós sabemos, quem leu a história, quem viu o filme, andava meio tristão no Nosso Lar, não é verdade? Ele foi resgatado, mas ele andava meio tristão, andava meio cabisbaixo, né? Andava meio assim, deprimido mesmo, assim como nós aqui encarnados. Ele andava deprimido. Foi por isso que o Lísias falou isso para ele, que cada criatura viverá daquilo que cultiva. Se ele cultivasse a tristeza, o desânimo, o que ia crescer no jardim dele? Muito bem. Isso aí, desânimo, né? Ele ia colher o quê? Tristeza e desânimo, né?
Se ele cultivasse e enaltecesse a enfermidade, porque ele teve uma enfermidade, lembre-se que ele desencarnou com a enfermidade, ficasse rebatendo nisso, o que ele ia colher? Sempre enfermidade. E por que o Lísias, esse recadinho do Lísias para o André faz sentido? Porque ao lembrarmos de jardim, nós lembramos de cultivo. Muito bem. Todos nós sabemos que as lavouras, não só o jardim, mas as lavouras, elas são cultivadas. Então você recebe lá uma certa quantidade de terra, e para você colher alguma coisa daquela terra, você tem que meter a mão na massa. Primeiro você tem que preparar a terra. Depois de preparar a terra, você tem que plantar a sementinha, né? De acordo, você não pode também chegar lá e joga e vai embora. Não, tem técnicas, né? Tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que semear de acordo. Depois que semeou a plantinha, você tem que regar essa plantinha. Muitas plantas exigem o quê? Irrigação, né? Constante. Você tem que cuidar. Porque se você não cuidar, o que acontece? Morre. Ou porque seca, chuva demais, falta de água, ou porque tem ervas daninhas. As ervas daninhas atacam a sua plantinha. As formigas, as poderosas formigas, atacam a sua plantação. Na nossa vida, olha que interessante, é mais ou menos parecido com a lavoura. Deus, quando nos criou, na verdade, Ele não nos deu a vida. Não é o Criador, Ele não nos deu a vida. Não colocou essa chama que nos alimenta, que nos mantém. Muito bem. Essa vida é como se fosse um pedaço de terra que nós temos que cultivar. Ele não dá essa vida pronta para nós. Tanto é que a nossa caminhada, a nossa vida, começa nos reinos inferiores, né, da natureza. E nós só despertamos no reino hominal. Tomamos consciência, despertamos a nossa consciência de que estamos vivos e que somos donos da nossa vida e que recebemos essa gleba para ser cultivada quando nós atingimos o reino hominal. Todos de acordo? Aqueles que fizeram o curso já aprenderam isso, não é verdade? Aqueles que estão chegando agora, fiquem sabendo disso. A nossa caminhada começa muito antes, lá atrás, nos reinos inferiores da criação, e a gente vem caminhando em cada reino, a gente vai adquirindo uma experiência própria daquele reino, necessária para a nossa evolução, até atingirmos a condição de homem. Ao chegar a uma condição de homem, nós ganhamos do nosso Pai também a possibilidade do pensamento contínuo, de pensar sem solução de continuidade. Ganhamos o raciocínio, e junto, como brinde, como prêmio, ganhamos a liberdade. O livre-arbítrio, ou seja, vontade própria. Quando a gente fala assim, Deus nos criou, parece que nós somos máquina. Robô? Não. Nós não somos máquina, nós temos vontade própria. Isso está lá muito bem esclarecido no Livro dos Espíritos, na questão 843, 844, 845, em que ele diz o seguinte. Vamos lá ver se eu marquei direitinho aqui esse dia. Vamos relembrar? É sempre bom a gente lembrar. A gente veio aqui para aprender. Então vamos lá. Livre-arbítrio, questão 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Sim, quando chega na condição de homem, ele ganha do Criador o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de pensar e assumir os seus pensamentos. Tem vontade própria. Ele não é uma máquina. Ele está entregue a ele mesmo. Responde os espíritos. Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Quem pensa, age, não é verdade? Todas as nossas ações são lastreadas primeiro pelos nossos pensamentos. Nós pensamos antes de agir ou não. Ou tem alguém aqui que faz alguma coisa sem pensar ainda? Não, né? Não é isso? A gente pode ver, pode checar. Quem duvidar disso, pode ver. Antes de fazer, a gente pensa. Então, visto que ele tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Por isso que, olha a nossa responsabilidade quando nós recebemos do Pai, do Criador, essa dádiva chamada vida. A vida é, na verdade, uma gleba que nós temos que cultivar. Nós somos, por isso que o título vem bem a calhar, nós somos o jardineiro de nossas próprias vidas. A nossa vida está na nossa mão. Por quê? Nós temos liberdade. E isso, gente, pode parecer uma coisa simples agora,
Mas isso é revolucionário. Desde que o mundo é mundo, desde os primórdios das civilizações mais antigas, o que os poderosos, correntes filosóficas, eles vivem para isso, para tolher essa nossa liberdade de pensar. Eles querem dominar esse nosso direito. Eles querem dizer o que nós temos que pensar, e em dizendo o que nós temos que pensar, determinam como nós vamos agir. Estou falando alguma mentira ou não? Nós temos aí 18 séculos de dominação de uma filosofia que realmente, desde que nós nascíamos até quando morríamos, tinha os passos todos determinados que nós tínhamos que fazer, não é isso? Estava tudo escrito, tinha uma cartilinha. A gente já recebia essa cartilinha. Para quê? Para dominar justamente essa questão da liberdade. Olha como é importante. Olha como é importante a gente despertar e tomar conta de nossa vida. E tomar conta do nosso jardim. E por que é importante tomar consciência disso? Porque, como eu disse no início, tem muito jardim abandonado. Perfeito? Muito jardim abandonado. Né? E por que eles estão abandonados? Porque nós, os jardineiros, não tomamos conhecimento, não adquirimos a consciência de que aquele jardim é nosso. Devido à ação dessas filosofias, 18 séculos de filosofia, nos doutrinando que nós não somos os jardineiros, nós esquecemos que nós somos os jardineiros. E tanto martelar nas nossas cabeças que nós não tínhamos nada, que nós não devíamos pensar, que nós não éramos donos das nossas vidas, nós esquecemos do nosso jardim, é lógico. Como o lavrador, que se dá a terra para ele, e não diz para ele que aquela terra é para ser cultivada, ele não vai cultivar. Ele fica abandonada. Em consequência, ela também não produz nada. O que toma conta? As ervas daninhas. Perfeito? Estamos acompanhando o raciocínio? A nossa vida é a mesma coisa. Por isso, meus queridos, que nós, desde que o Cristo veio, há 2000 anos atrás, o trabalho do Cristo não foi outro, a não ser nos ensinar, primeiro, que existia só um Pai. Segundo, que esse Pai era amor, era bondade, não era carrasco. E segundo, que nós éramos filhos queridos desse Pai. E como filhos queridos, nós recebemos tudo. Não só a casa, que é o nosso planeta, recebemos também a vida. Foi o Pai que nos deu a vida. E ninguém tem o direito de nos tolher, de tirar de nós essa doação. Perfeito? Mas, para isso, nós temos que assumir. Nós temos que tomar consciência de que nós somos os jardineiros da nossa vida. E o nosso querido José Carlos de Luca desenvolve o tema justamente nessa caminhada. Ele pergunta: você já pensou que é o jardineiro da própria vida? Vocês já tinham pensado nisso? Que vocês são os donos das vidas de vocês? São os responsáveis por todos os pensamentos e pelos atos, todos os atos das suas vidas? É isso que nós convidamos na doutrina espírita. Nós convidamos os companheiros que vêm à nossa casa, que estudam conosco, a refletir. Primeira coisa, tomar posse de si mesmo. Olha que bacana, hein? Tomar posse de si mesmo. Não delegar a ninguém essa tarefa de realizar esse trabalho por vocês. Então, a partir de agora, eu sempre brinco com a rapaziada, né? Vocês não vão pedir para o pessoal ir na igreja rezar por vocês. Vocês não vão jamais pedir para alguém lá no centro espírita, toma um passe por mim lá, entendeu? Vocês percebem que vocês estão delegando para um terceiro essa tarefa que é sua? Já que você vai no centro espírita, está frequentando o curso, me explica algumas coisas, me esclarece algumas dúvidas. Por que você não vai você mesmo? Por que você está criando intermediários? Na nossa vida toda, nós criamos intermediários para esse trabalho que nós tínhamos que fazer. Nós colocamos isso na mão de intermediário. É por isso que muitos de nós estão com jardins totalmente abandonados, porque terceiros não têm interesse. O terceiro nunca vai ter o mesmo interesse que você tem em cuidar do seu jardim. Não é isso? Veja pela nossa casa, quando a gente contrata alguém para limpar a nossa casa. Se a gente não estiver olhando, nós que estamos preocupados, nem sempre a casa vai estar 100%. Né? Nós somos os próprios interessados. Muito bem, então muito cuidado quando vocês delegarem a terceiros essa tarefa de cuidar da evolução espiritual de vocês mesmos. Tá? Então,
Que colheremos, ele continua, né, perguntando. Você sabe que nós colheremos as flores e os espinhos que cultivarmos? Uma pergunta interessante. Se nós somos jardineiros da nossa vida, é claro, e é lógico, que nós vamos só colher o que nós plantarmos. O que nós não plantarmos, não vamos colher. Perfeito? Lembre de uma passagem, eu não sei se vocês lembram, quando vocês estavam com Jesus caminhando com ele na Palestina. Vocês lembram disso? Não? Quando vocês estavam lá, né? Ele dizia isso também, Jesus não dizia? Que a semeadura é livre. Livre por quê? Porque nós somos livres. Né? Eu acabei de, aqui no livro, nós temos livre-arbítrio. A semeadura é livre, meus irmãos. Mas cuidado, porque a colheita é obrigatória. Ou seja, nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Se nós colhermos flores no jardim das nossas vidas, colheremos flores. Se nós plantarmos espinhos, certamente colheremos espinhos. Diz um dito popular que quem semeia chuva, colhe. Exatamente. Então, nessa direção que nós estamos caminhando, tá bom? Bom, aí ele caminha, ensinando, desenvolvendo esse tema. Vamos acompanhar. Você já pensou também que todas as emoções e sentimentos cultivados acabarão germinando na estrada de nossa vida? Começou a complicar. E agora a gente está saindo do campo do concreto para o abstrato, né? Está falando da nossa vida, olha, que todas as emoções e sentimentos cultivados, emoções e sentimentos, emoções de ódio. Será que se a gente plantar ódio, a gente vai colher amizade? Não, né? Ixi, complicado. E aí volta na lição do Lisa. Se nós semearmos, se nós plantarmos desânimo, desalento em nossa caminhada, a gente vai conseguir recolher assim flores que ajudem a vencer obstáculos? Também não. Então é por aí que nós vamos caminhar. E muitos querem saber do futuro. Muitos daqueles que delegam o comando de suas vidas para terceiros vivem preocupados com o futuro. Ele não planta nada. Ele não quer saber de cultivar nada. Ele não quer cuidar do seu jardim próprio, mas quer saber o que vai acontecer no futuro com ele. Olha que interessante. Olha que interessante. E para saber do futuro, ele procura outra vez um terceiro. Uma cartomante. Um vidente. Famoso. Será que realmente é necessário tudo isso? Vamos ver. Então, queremos saber do nosso futuro? Vejamos, você quer saber do teu futuro? Vou dar um caminho mais fácil, em vez de você ficar procurando cartomantes e videntes. Vejamos as sementes que estamos jogando em nosso caminho de agora. Ninguém precisa ir a cartomantes ou adivinhos. Basta examinarmos a própria consciência e conferirmos onde nossos passos estão nos levando. Será que isso funciona? A gente sempre pergunta, poxa, será? Então, meus queridos, o que ele nos aconselha? Queridos, vamos analisar com tranquilidade e com honestidade como estamos vivendo as nossas vidas, como estamos semeando o jardim das nossas vidas, como estamos cuidando da gleba que nos foi conferida pelo Pai. E aí sim, não precisamos de ajuda de ninguém, de nenhum terceiro, nenhum intermediário para saber qual será o nosso futuro. Percebem? Muito bem. O que temos feito de bom? Ele continua nos... O que temos feito de bom? No que temos nos omitido? E também, né, você sabe que fazer o bem é uma ação ativa. Não basta não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. Não é isso que o livro dos Espíritos nos ensina? Muito bem. Essa é uma pergunta que nós já devíamos ter feito quando terminou o ano e quando o primeiro dia do ano tinha que fazer. O que temos feito de bom? No que temos nos omitido? Que excesso nós estamos nos permitindo ainda nessa caminhada? Que hábitos nós temos cultivado? Principalmente hábitos. Nós não estamos fazendo um trabalho árduo de reforma íntima. Nós não estamos aqui, né, de dentes cerrados, fazendo um trabalho de reforma íntima, nos esforçando, não é verdade? Para quebrar velhos hábitos, velhos paradigmas, para abandonar hábitos que já não nos servem mais, para adquirir coisas melhores. Que hábito nós temos cultivado então? Não pergunte às cartas a respeito do seu futuro, pergunte a você mesmo. Olha que interessante. Isso é liberdade. E muitos de nós, gente, tem pavor, tem medo dessa liberdade. Porque fica tudo em cima de você mesmo. Você é o artífice, é o arquiteto do seu destino. Olha que interessante. Se você não gostou
da imagem do jardineiro, então você é o arquiteto, você é o artífice do seu destino, teu próprio destino. Está nas suas mãos. Não delegue essa tarefa para ninguém. Mas, cobre de si mesmo. Faça essas perguntinhas simples que ele está fazendo aqui, né? Perguntemos a nós mesmos, né? Ele nos esclarece que nossas células físicas, nosso corpo, as células do nosso corpo, se alimentam e se acostumam com o teor dos nossos pensamentos habituais. Nossa, será? É mesmo? Quer dizer que os nossos pensamentos podem viciar as nossas células do nosso corpo? Pode. Assim surgem os vícios de ordem física e moral. Então, há os dependentes de álcool, mas há também os dependentes de tristeza. A gente sabe disso. Tem gente que cultiva a tristeza, gosta de ser triste, gosta de ser melancólico, não é isso? Há os que se viciam no fumo. Há também os dependentes da queixa. Olha que interessante. Então a questão não é só física, é moral também. Há os que se entregam às drogas. Há ainda os que cultivam a maledicência. Olha que interessante. Falar mal da vida dos outros, cuidar da vida dos outros, não é verdade? Está vendo? Então, ele está colocando no mesmo patamar. Paremos, portanto, de cultivar os espinhos que não queremos ver no jardim de nossa casa. Plantemos com palavras, olha só, sentimentos e ações, somente as sementes que desejamos ver florescer em nosso caminho. Olha que conselho bonito. Então, a partir de agora, sei lá, já estamos trabalhando nisso, mas a partir de agora, aqueles que não fizeram ainda esse trabalho, que não se deram ao luxo de fazer esse trabalho, vamos começar a fazer, né? Vamos começar a plantar, arrancar as ervas daninhas do rancor, da maledicência, do ódio. O ódio é uma erva daninha que parece aquela grama jaguatirica que tem uma raiz imensa que mata tudo, toma conta de tudo. Se você deixar, meu irmão, o ódio se instalar no seu coração e se enraizar e começar a se espalhar, ela mata todo os bons sentimentos, as boas plantações que você às vezes tem vontade de colocar ali no seu coração. Não deixa, não permite. O ódio é uma coisa terrível. E ele vai gerando outras ervas daninhas, como o egoísmo, né? O egoísmo, então, né, vai te isolando, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Então, vamos plantar em nossos corações o quê? A bondade, a paciência, a resignação, né? Essas plantas divinas que vão expulsando aos poucos as ervas daninhas, né? Hoje é o melhor dia para começar a poda e a plantação. Então não vamos deixar para amanhã. Eu sei que muitos começaram o ano novo com promessas firmes, que vão fazer, já tem a listinha, né? Está tudo lá, já estão checando, já estão ticando. Hoje já é fevereiro, já ticaram as 3 coisas que já fizeram, não é verdade? Mas vamos então nos apegar a esse nosso checklist com vontade, com persistência, certo? Mas também com paciência. Não vão querer se transformar, não é porque eu estou falando isso aqui, o João de Luca está discutindo isso, não vão querer se transformar em santos do dia para a noite, porque vocês vão realmente fracassar. Essa também não é a proposta de virar santo, é nos tornarmos pessoas melhores. Né? É verdade? E o Espiritismo tem essa proposta, ao nos esclarecer, a nos dar o porquê das coisas, a nos esclarecer a nossa razão, nos convence, convencendo também o nosso coração, ele nos liberta. Nos dá o caminho. Essa é a lição que nos chega do mundo espiritual. Não é outra lição que o mundo espiritual está rebatendo todos os dias. Não é verdade, gente? Vocês podem em todas as casas espíritas, lerem vários livros, lerem várias comunicações, psicografadas ou não. Todas elas falam dessa necessidade de nós reformarmos os nossos pensamentos e, por via de consequência, as nossas ações. Perfeito? Então, essa é a lição que nos chega do mundo espiritual pela abençoada mediunidade de Chico Xavier, isso aqui, nesse livrinho. Sejamos um bom jardineiro, portanto, porque no fundo estaremos sempre cuidando de nosso próprio jardim, de nós mesmos. Perfeito? Então, que fique aí, que para mim esse texto hoje me deixou assim, mais convicto de que o nosso destino está nas nossas mãos. O jardim é nosso. Deus nos deu, mas Ele nos deu também a liberdade. Porque senão nós seríamos robôs, perfeito? E como o Pai é bom, é amor e é bondade, Ele quer que os seus filhos se tornem bons jardineiros. E como Ele, um dia, semeiem também vida, não é isso? Aí estamos caminhando, perfeito? E nós temos que treinar
nós temos que pegar as nossas enxadinhas, nossas ferramentinhas. O que são nossas ferramentas? A nossa inteligência, a nossa capacidade de atuar e nos entregarmos a essa tarefa de cultivarmos o nosso jardim, extirpando as ervas daninhas e cultivando flores que certamente darão frutos. Perfeito, meus queridos? E dividir essas flores perfumadas, lindas e maravilhosas com todos os nossos irmãos. É claro, porque nós aprendemos que não podemos viver sozinho e o egoísmo não nos leva a lugar nenhum. Então, tudo que nós conquistarmos, se nós não dividirmos, não serve para nada. Porque nós somos seres solidários, como tudo no universo é solidário. Então, nós aprendemos para dividir. Se colhemos, nós temos que dividir com os nossos irmãos. Perfeito? Inclusive a nossa simpatia, o nosso carinho, a nossa doçura, né? Nosso amparo. Tudo que nós já somos capazes de fazer e realizar, temos que colocar em prática, em ação. Então é esse o convite que eu faço para vocês, corroborando aqui o nosso querido Chico, e o nosso querido José Carlos de Luca, e o nosso querido Lísias, que vocês vão conhecer lendo o livro do nosso lar. Está aí o convite para todos vocês, tá bom? Tornem-se, aprimorem-se e tornem-se bons jardineiros. Que a paz seja com todos. E agora eu aguardo as perguntas, inclusive dos nossos irmãos internados que estão nos acompanhando. Olha que maravilha, agora eles podem fazer perguntas, né? Que bom. Então, meus queridos, fiquem à vontade, façam as perguntas. Lógico que eu vou me esforçar para responder a contento, né? Então, nosso convite é participar. Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, eu queria começar, eu queria discordar de você, que esse livro é para iniciantes. Ele não é para iniciantes, né? Na verdade, ele é para muito espírita experiente que pensa que, como você disse, o jardineiro, todo mundo é jardineiro do seu próprio terreno, e diz assim, aquela pessoa está agindo daquela forma, ela está obsidiada, ela está dominada, e muita gente tem esse pensamento equivocado, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque, como você disse, o seu pensamento primeiro passa pela sua inteligência, né? Pela sua vontade. E outra coisa é que, para todo jardineiro cultivar o seu terreno, ele tem que estar de acordo com um dos maiores, vamos dizer assim, o maior mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. E Jesus impõe amar a si mesmo, né? Para você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Então você tem que também amar o seu terreno. Você tem que gostar de ver aquele terreno bonito, não é verdade? Então, sobre esses dois aspectos aí que eu gostaria que você colocasse pra gente. Bacana, maravilha. É isso aí, questão de obsessão, gente. A obsessão é outra erva daninha que nós também permitimos. Ora, quando você não é dono do seu próprio, de você mesmo, você delega a terceiro, você está sujeito a interferências, que nós chamamos de obsessões. Na verdade, são qualquer interferência de cunho negativo que tende a te envolver para que você não prossiga nessa caminhada de conhecer-se a si mesmo. Isso que nós chamamos de obsessão, tá? Nós não temos essa coisa negra da obsessão. É todo um obstáculo que você encontra que vai tentar desviar você desse caminho, de despertamento da consciência, que impede que você realmente seja dono de si mesmo. O obsessor, ele faz isso. Ele quer se apoderar de você também. Ele quer te dominar. Ele quer dominar os seus pensamentos e, por via dos seus pensamentos, dominar as suas ações. Ora, na medida em que você é dono dos seus pensamentos e dono das suas ações, não há obsessão que te resista, você entendeu? Ele vai realmente te abandonar porque não vai conseguir nada contigo. E tá certinho a questão de Jesus. Lógico, é fundamental amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, ter o conhecimento do Pai, primeiro, que nós estávamos falando. E para conhecer o Pai nós temos que estudar. Não adianta. E o segundo mandamento, conhecendo o Pai, você se conhece. Você começa a se conhecer um pouco, você começa a despertar. E despertando, você é capaz realmente de abraçar a todos os seus irmãos em humanidade. Se sentir realmente participante, parte dessa humanidade que está aqui, encarnada, fazendo esse trabalho de despertamento. Exatamente. E você, despertado, você colabora nesse processo. Todos nós estudamos para quê? Para colaborar nesse processo, meus queridos. Não é para posarmos de anjos, ou de seres iluminados, ou de falsos sábios. Nós todos estamos aqui despertando nossas consciências para colaborarmos na tarefa iniciada por Jesus há 2000 anos. Há 2000 anos que Ele nos convida e nós estamos recusando essa tarefa. Nós somos os trabalhadores da última hora, lembrem-se disso? Nós somos os últimos. Né? E é o último convite que está sendo feito para nós. Então,
Despertar para quê? Para trabalhar. Perfeito, meu irmão? Respondi a contento? Então tá bom. Mais alguém? Vamos aí trabalhar. E engraçado quando a gente fala em trabalhar, o pessoal já pensa em criar grandes obras. Esse é um outro engano, tá? Gente, o segredo está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Vamos aprender com Jesus. Jesus, ele quando caminhou conosco na Palestina, nos ensinando durante seus 3 anos de pregação, que ele se lançou na vida pública, ele ensinava nas mesmas coisas. O material didático de Jesus eram as coisas da vida, do cotidiano das pessoas. Não eram os livros de filosofia. E olha que já tinha vindo Sócrates, Platão, Aristóteles, já tinha passado por aqui. Ele não negava esses irmãos, o trabalho desses irmãos, porque eles eram precursores. Mas ele trabalhava com o povo, com a simplicidade, porque ele sabia, como ele bem disse, que ele tinha vindo para aqueles que não sabiam. Aqueles que já estavam despertos. Ele só agregava na obra, estavam colaborando com ele, porque Jesus realmente teve muitos colaboradores. Né? Vamos lembrar dos essênios, que prepararam o caminho, tantos outros filósofos. Mas ele trabalhava com a simplicidade, ele era simples. Ele aproveitava todo momento no seio do povo, nas reuniões familiares, nas festas, nas festividades, para ensinar. Ele usou, se vocês lerem o Evangelho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante, porque as parábolas de Jesus estão todas ligadas à vida do povo. A terra, né? A água, o vinho, né? Essa prática simples. Perfeito? Então, nós hoje, no século XXI, nos iludimos. Nós achamos que para despertar e para colaborar nesse processo de despertamento da humanidade, nós temos que sermos catedráticos. Temos que estudarmos toda a filosofia ocidental, se possível oriental também. Não, não é preciso. Basta que nós armemos-nos de boa vontade e queiramos aprimorar, estudar, descobrir, para colaborar, gente, sermos colaboradores desde já, porque nós já estamos predestinados a ser co-colaboradores com Deus, mas só que nós temos que realizar, nós temos que experienciar, nós temos que ganhar o quê? Experiência. Aqui na nossa vida é tão simples, nós não trabalhamos, não ganhamos experiência, imagina a vida cósmica. É essa a tarefa. É simples assim, é por isso que ninguém acredita. Mais alguém? Queria fazer um comentário. Seja à vontade. Quando a gente torna mais consciente, né, dessa nossa liberdade, nós também tomamos consciência da nossa responsabilidade. Exatamente, né, a contraparte. Então é muito mais fácil se delegar a outras pessoas os seus caminhos, as suas escolhas, né, do que a gente se responsabilizar pelos nossos caminhos. Exatamente, né? Porque se o meu jardim estiver feio, as minhas plantas não crescer, não vingar, para que eu vou? Foi ele que não cuidou, eu falei para ele cuidar, não cuidou. Então é muito fácil eu falar, eu não acredito, porque o meu amigo vai lá no centro espírita e eu não vejo nada demais, eu não respondo minhas perguntas, ele não é nem bonzinho comigo, diz que os espíritos são bonzinhos, mas ele às vezes me dá umas patadas, né? Ele mesmo não quer vir fazer a experiência. Mas ele coloca a responsabilidade e a responsabilidade mesmo, né? Do seu não sair da ignorância ao quê? Ao vizinho, ao amigo, ao qualquer outro, menos ele. Não, eu não vou. Os padres são os piores. Esses pastores protestantes, então, Deus me livre, entendeu? E esses oradores espíritas, pelo amor de Deus, os caras só falam em obsessores, né? Só falam não sei o quê, falam em livre-arbítrio, só falam em reforma íntima. Não dá, não é assim que a gente ouve as pessoas falarem. Eu tenho muitos amigos que falam assim. Falei, meu amigo, tudo é uma questão de escolha. Né? Aquela questão está lá no Evangelho, a porta larga e a porta estreita, você entendeu? Os caminhos estão aí, Jesus avisava. Né? Então, é uma questão de escolha. Né? É uma questão de escolha. Então, escolhemos. Eu já escolhi, eu acho que todos vocês estão escolhendo, a ser o quê? Donos do próprio destino. A já saber onde você vai chegar. A não ficar nessa dúvida cruel, como vai ser meu futuro. Né? Não, você já sabe onde vai chegar. Se você realmente seguir o código divino, o Evangelho, né? Que foi o código ditado pelo nosso mestre, o maior dos nossos representantes aqui no planeta, Jesus. Que de tão simples, de tão pacífico que era, até hoje, nós não aceitamos. Mais alguém?
Pô, vocês ficaram assim um pouco, eu senti a plateia assim um pouco assim, receosa. Acho que todo mundo tá lembrando do jardim, na verdade. Puta, meu jardim tá mal cuidado. Eu tenho que voltar para casa e cuidar daquele jardim, pelo menos jogar uma aguinha, não é verdade? Bom, eu vou voltar lá no meu, depois disso aqui, vou dar uma olhadinha como é que tá, realmente, porque ver se eu tô capinando direito, né? Porque não é fácil não, gente. Essa coisa mesmo, nós temos que tomar conta das nossas vidas, porque senão vem alguém e toma conta por nós, até os obsessores. Mas tem muita gente que toma conta da nossa vida. Até o vizinho, né? O que mais, Cidinha, que você quer de mim hoje? E meus irmãos da internet, nem veio pergunta da internet hoje? Não veio? Ninguém recebeu nada? Ah, então tá bom. Aqui. Todo mundo pensando. Exatamente. Essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo quer colocar a gente para pensar. Ele não vem com coisas prontas. Quem chegar aqui no Espiritismo e quiser coisas prontas, achar o pãozinho quentinho só para passar a manteiga, não vai encontrar. Você vai ter que fazer o teu pão. Vai ter que aprender a fazer o teu pão. Amassar, aprender a colocar a levedura na massa, ver ele, né, se formando aos poucos e você dando forma. Aos poucos, até chegar no forno, meu querido, vai demorar um bom tempo. Para você saboreá-lo ainda, sentir prazer nisso, a felicidade disso, leva outro tanto de tempo. Então, mas esse é o convite. Venha, venha. Nesse processo você já fica contente. Fazendo o pão você já fica contente. Você já une a tantos outros que estão também fazendo os seus pães, buscando os seus caminhos. É isso, essa é a proposta. Nós aqui, estamos cheios de companheiros aqui que já são trabalhadores, que vieram para casa, se engajaram, estão com a mão na massa, fazendo os seus pãezinhos ali e participando com alegria. E o importante é que estão com alegria. Por quê? Porque sabem o caminho, sabem onde nós vamos chegar com essa proposta. Perfeito? E sempre iluminado e amparado por Jesus, nosso mestre, esse querido amigo que nunca nos abandona. Sempre que nós paramos um pouquinho, a gente sente a presença imediatamente dos bons amigos, né, ao nosso redor. É só a gente fazer esse exercício. Tá bom, meus queridos? Essa é a proposta. O que mais, Cidinha? Só, né? Nós vamos te agradecer, então. Muito bem, eu que agradeço a paciência de todo mundo, tá? E espero que vocês continuem frequentando as palestras, se esclarecendo cada vez mais, estudando, comprando os livros, estudando, buscando realmente assumir os jardins de vocês e para trabalharem e para que os jardins de vocês floresçam e dê frutos cada vez mais apetitosos, ok? Paz para todo mundo. Então vamos agora, dentro desse processo de nós cuidarmos do nosso jardim, faz parte nós dividirmos um pouco de tudo aquilo que nós recebemos de bom. Então, é nesse momento das vibrações, onde nós podemos, aliados, unidos com os amigos da espiritualidade, nós podemos dividir o nosso amor, o nosso sentimento de solidariedade, de humanidade, direcionando então as nossas melhores energias, nossas melhores vibrações a todos os nossos irmãos da humanidade, a todos aqueles que passam por dificuldades, por desafios. E quais de nós, nessa nossa caminhada, não passam por essas dificuldades? Mas nós sabemos aqueles que, nesse momento, estão passando por grandes dificuldades. Então nós vamos pensar e vamos vibrar por esses nossos irmãos que se encontram nas ruas, por esses irmãos que não têm um lar, que não têm o alimento na mesa, os nossos irmãos que não têm a dádiva do trabalho, que eles possam ser fortalecidos, inspirados, amparados e fortalecidos na fé e na esperança e na coragem de seguir em frente, de seguir adiante, sabendo que não estão sozinhos. Vamos vibrar pelos lares, pelas famílias, a família que é esse conjunto de espíritos
que foram destinados a viver uma encarnação juntos, partilhando experiências, ajudando-se mutuamente, que muitas vezes se encontram em desarmonia, em desacordo, em desavenças. Então vamos vibrar por essas famílias, para que possam compreender-se mutuamente, para que possam ajudar-se mutuamente, sabendo que não evoluímos sozinhos, que é na ajuda, que é no desafio, junto com o próximo, que nós seguimos em frente, que nós crescemos, que nós cultivamos o nosso jardim. Vamos vibrar de uma maneira especial ainda mais aos nossos companheiros, aos nossos irmãos, que estão ligados à dependência química, ao álcool, às drogas, a todos os tipos de vícios. Que esses irmãos possam ser despertados, que possam ter consciência da sua responsabilidade na sua vida e que eles têm força para modificar os seus caminhos. Aos familiares, que também possam ter força para apoiar esses nossos irmãos e ajudá-los no processo de recuperação. Aos irmãos encarnados e desencarnados, que possam se fortalecer e acreditar na sua recuperação. Vamos vibrar pelos nossos lares, enchendo de amor em cada cômodo do nosso lar, a todos os membros da nossa família, que eles possam receber nesse momento o nosso abraço carinhoso, a nossa energia de amor, e que em nosso lar possa reinar paz, o companheirismo, a solidariedade. E vamos vibrar por aquele companheiro, por aquele parente, que sabemos estar necessitado nesse momento do fortalecimento, da fé e da esperança. Que esse irmão receba o nosso abraço carinhoso. E assim, queridos irmãos, nós vamos mais uma vez agradecendo ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos que nos acompanham, que nos inspiram, por mais essa noite, pelos ensinamentos, que possamos realmente parar, pensar, refletir, e que essa sementinha que foi plantada, que ela possa ser cultivada e cuidada no jardim da nossa vida. Então, que possamos seguir em paz, que Deus nos abençoe, que nos acompanhe até os nossos lares e que possamos estar presente na próxima semana. Que assim seja. Então, nós pedimos a todos aguardarem nos seus lugares, que vão ser chamados pelos numerozinhos para receber o passe.